bem-vindo. Tudo bom? Ai, que lindos! Que saudades, que saudades! Acabei de ver uma foto de vocês no meio de Éfesos. Muito linda. Saudades. Vocês estão bem, né? Se cuidando aí, né? Apesar que vocês são médicos, né? Preocupação master, né? Vamos esperar um pouquinho para entrar mais gente, se é que vai entrar, porque esse horário fica bufando de live, né? E hoje eu vou dar uma faladinha um pouco sobre o cristianismo. A Mônica, olha aí, sobre o cristianismo na Turquia, porque tem muita gente que fala assim, eu não vou conhecer a Turquia porque é um lugar de muçulmano, ou um preconceito danado com muçulmano. Eles não sabem o que eles perdem, né? Mas o interessante é que a Turquia não é muçulmana, né? Ela é um país laico, né? Assim como o Brasil. Por um acaso, a maioria é muçulmana, como no Brasil a maioria é católica, né? Cristã. Então, a ideia é falar um pouquinho dessa condição. Já que eu não posso vender turismo, a gente fala um pouco dos destinos, né? Eu acho que vender hoje turismo seria extremamente antiético, né? A gente não tem nem tarifa com aéreo, nada, nem sabemos o que vai acontecer com as nossas fronteiras ainda, né? Então, quando eu me propus a falar sobre o cristianismo, é um estudo bem interessante porque a gente tem uma visão do cristianismo muito peculiar, que é só o católico ou o evangélico, protestante, só aquilo que a gente conhece, né? Mas na Turquia a gente tem também a parte católica e a gente tem um cristão um pouco diferente daquilo que conhecemos, que é o cristão ortodoxo, que é uma... existe... como é que eu vou dizer? O cristianismo, quando ele começa, ele racha com a parte de Roma e cria-se a questão do cristão ortodoxo, um pouco diferente, não se traduz nada ao papado, né? Oi, gente, vamos entrando aí. E quando a gente entende um pouco mais essa questão do cristianismo, é bem interessante. Eu vou começar a relação do cristianismo na Turquia do lado leste, lá perto da Síria. Naquela região, muito próximo à Síria, né, a divisa da Síria, nós temos Irã, nós temos Iraque, e ela tem uma passagem, vamos dizer assim, mais próxima da região de Jerusalém, daquela região do Oriente Médio. Então, os cristãos, na época, eu estou falando isso mais ou menos em 35 ou 37 depois de Cristo, os cristãos eles têm que fugir dali porque eles estavam sendo mortos, né? Aquela velha e comum intolerância religiosa que a gente tem até hoje, só que de forma um pouco diferente, um pouco mais amena talvez, mas a intolerância é a mesma, né? E eles estavam fugidos. Quando eles chegam na divisa, quando eles chegam em Damasco, por exemplo, e assim também acontece com Paulo, que hoje a gente entende como São Paulo, eles também são perturbados com essa milícia contra cristãos e vão para a divisa que é ali já a região da Turquia. Nessa região eles ficam num conglomerado de pessoas, como se fossem acampamentos de refugiados, como a gente também tem hoje aqui, né? E para distinguir uma pessoa da outra, uma cultura da outra, então tinham o aglomerado que era muçulmano, o aglomerado que era curdo e o aglomerado que era os
seguidores de Jesus Cristo. Até então não tinha nome, não tinha um rótulo. Até que seguidores de Jesus Cristo é uma coisa muito difícil de ser falada, então o próprio turco, o local, ele coloca como cristão. Então a palavra cristã, ela acontece em território turco. E daí a gente começa uma trajetória bem interessante. Próximo a essa região, nós temos ainda hoje vestígios na cidade de Tarso, que Paulo ou Saulo de Tarso ou São Paulo funda essa cidade por causa desse aglomerado de pessoas. Nós temos vestígios da igreja dele, nós temos vestígios do antigo poço da água que eles usavam, que até hoje eles falam que é água medicinal. E aí nós começamos a ter uma migração para dentro da Turquia. Então, a partir dali, da região leste da Turquia com a Síria, entrando mais em direção à Europa, e nós vamos chegar na região central, que é a Capadócia. Como todo mundo desconhece, Capadócia não é uma cidade, é uma região formada de grandes 5 cidades, onde estão as cavernas, onde todo mundo faz o passeio de balão. E ali todas as cavernas, por exemplo, nós temos ali o Parque Nacional de Goreme, nós temos 365 caves, 365 cavernas. Todas elas têm afrescos, as cores são naturais, então temos cavernas com pinturas em turquesa, pinturas em vermelho, pintura em laranja, em preto, em marrom. E essas cavernas não têm luz. Às vezes você tem um pé direito bastante alto, porque em algumas delas vocês têm, existe o formato da nave de uma igreja. E todos os motivos desse afresco são passagens bíblicas cristãs. Então, a visita à Capadócia é uma visita a um centro cristão. Saindo da Capadócia, nós passamos por Cônia, por exemplo, que ali é a região dos derviches girantes, e nós vamos passar por uma cidade que normalmente os tours não passam, que chamam Sagalassos. Sagalassos ele é uma ruína extremamente conservada, extremamente bem conservada. Paulo, a gente não passou por essa ruína, nós passamos do lado dela. Ela fica do lado da cidade de Esparta. E ali ela tem um átrio, exatamente como você viu, Paulo, lá em Hierápolis, na região de Pamukkale, né? Ela tem um átrio super bem conservado, parece que tudo em mármore branco. Num penhasco grande que você enxerga um campo muito grande, é maravilhoso e totalmente com imagens romanas, aqueles arcos romanos, aquelas colunas romanas, tal. Descendo mais um pouco em direção a Istambul ou a Izmir, por exemplo, nós vamos encontrar as 7 igrejas do Apocalipse, onde João, ou São João, que ficou em Patmos, que ainda é Grécia, a ilha grega, mas bem próxima da margem da Turquia, escreveu o Apocalipse. E essas 7 igrejas, elas estão em território turco. Essas 7 igrejas também faz menção com São Paulo, além de São João, né? E elas estão intactas, elas são super bem visitadas, é um roteiro bem interessante e é um roteiro que a gente aproveita, inclusive, para conhecer uma parte do Mediterrâneo, já subindo para o Egeu, tá? Para o Mar Egeu, que é a parte que eu mais gosto, está no Mar Egeu ali. Além disso, nós temos também, subindo mais um pouco, nós temos próximo de Izmir, ou Esmirna, a cidade de Éfeso, que é simplesmente deslumbrante. É uma cidade gigantesca,
ela está super bem conservada. Oi, Verinha. Oi, Camila. Oi, Rosângela. Oi, Olga. A cidade de Éfeso está super bem conservada. Você entra num espaço onde você vai encontrar mosaicos, você vai encontrar várias colunas romanas, e lá embaixo você encontra bem grande, bem alta, o que sobra da biblioteca de Celsius. Nessa cidade de Éfeso, nós temos ali ainda locais de banho, que hoje a gente entende como banho turco, mas era também comum na antiga Roma, essa questão da água e do banho. Nós vamos começar a entender uma mescla de cultura, mas muita coisa do cristianismo está dentro da cidade de Éfeso. Tá? Saindo de Éfeso, a gente vai em direção a Istambul. E todo mundo conhece Istambul por causa das mesquitas, do Palácio Topkapı, do Estreito de Bósforo. Mas o interessante... Oi, Elinho, tudo bom? O mais interessante... A cidade de Istambul, que hoje a gente conhece como Istambul, não é a capital da Turquia. A capital da Turquia chama Ankara. A cidade de Istambul, a maior cidade da Turquia, ela é a antiga Bizâncio e a antiga Constantinopla. Vocês já ouviram falar do tal Constantino, que fez a concessão para os 4 evangelhos do novo evangelho, a parte do evangelho da Bíblia, né? Onde a gente tem a parte dos santos e dos apóstolos, né? E ali foi concedida a permissão de entrar nesse livro, essa questão do evangelho. Por quê? Por causa de Constantino. Espera aí, gente, senão daqui a pouco começa a tossir aqui. A Hagia Sophia, por exemplo, ela foi construída para ser uma igreja com arquitetura islâmica. Depois ela virou mesquita e agora ela é um museu. Um museu extremamente interessante, maravilhoso, de tirar o fôlego. Para quem conhece lá, sabe o que eu estou falando. Ela é gigantesca por fora e por dentro. E nesse museu existe a arte cristã. Espera um pouquinho, gente. Desculpa, gente, tô com tosse, não é Covid, é cigarro mesmo. Dentro da Hagia Sophia, a gente tem essa arte cristã. E nós temos uma arte cristã em mosaico muito interessante, de painéis gigantescos, com a Virgem Maria, com Jesus Cristo, com apóstolos e com sultões. Também com a parte de Bizâncio. Ela tem, por exemplo, ela tem um tipo de não é uma santa ceia, mas é uma reunião de apóstolos em mosaico. E hoje ela é um museu cristão dentro da arquitetura islâmica. Em Istambul a gente tem algumas igrejas de São Jorge, Santa Bárbara, Santa Inês, Santo Antônio, São Nicolau. O que mais que a gente tem lá em Istambul? Nós temos algumas igrejas ortodoxas gregas, nós temos igrejas cristãs da Bulgária, nós temos igrejas de frente para o Bósforo, de costas para o Bósforo, nós temos igreja do Cristo, igreja que chama Chora,
do Cristo que chora. Uma arquitetura maravilhosa num bairro super interessante, bem peculiar de Istambul, onde antigamente era um bairro grego e judeu. E acho que a Paulo e a Verinha foram lá comigo em Balat, onde hoje também é filmada muitas novelas da Turquia, porque é um bairro extremamente peculiar. Excelentes cafés, excelentes motivos para fotografia. E no alto desse bairro, é um bairro que tem algumas ladeiras, tem essa igreja cristã ortodoxa grega, junto com um colégio grego. A gente está recheado de situações cristãs dentro da Turquia. Quando Bizantino decreta que aquela cidade chamasse Bizâncio, ele quebra mais ou menos em 327 depois de Cristo o acordo com a Igreja de Roma. Então, nesse caso, ele não se reportaria mais ao papado católico cristão, né? Ele começa a trabalhar o cristianismo de forma ortodoxa, exatamente como a gente vê na Rússia, como a gente vê na Romênia, como a gente vê na Bulgária, como a gente vê na Ucrânia. Tá? Então, quando a gente fala que a Turquia é muçulmana, a gente comete um erro brutal, porque a Turquia é um país laico, ela tem uma maioria muçulmana, sim, ela tem a questão dos feriados deles, eles trabalham em cima do islamismo, assim, por exemplo, como o Ramadã, exatamente como o Brasil em relação ao cristianismo, ao catolicismo. Os nossos feriados no Brasil são cristãos. Os feriados da Turquia são islâmicos. Mas ela tem as igrejas em funcionamento, elas têm convento, tem dentro da cidade de Istambul, tem mosteiros. Existe um mosteiro na região de Trabzon, que é a região do Mar Negro, já fica para cima, na região quase leste. É um mosteiro numa altura bastante grande. Para você chegar nesse mosteiro, você tem que subir 327 andares, alguma coisa assim. Mas é um mosteiro de vista maravilhosa, onde você vê todo o Mar Negro e todo o campanário ali daquela região do leste, do noroeste da Turquia, que está na região próxima à Armênia, à Geórgia, ao Cáucaso, banhada pelo Mar Negro por causa do Cáucaso. Então, toda a Turquia, você tem vestígio cristão. Lembrando que quando o turco entra em guerra com Bizâncio, por exemplo, ele entra para tomar a região toda da Turquia como dele. Consequentemente, nessa mesma época dessa guerra, que essa guerra foi longa, existiu também um exército que veio da Mongólia. Então ali existiam 3 exércitos: exército de Bizâncio, exército de Deus, exército da Turquia, exército de Alá, e exército da Mongólia, que era do Gengis Khan, que também dá origem a uma outra religião que quase ninguém conhece, que é o Tangril, que é uma religião tribalista, xamânica. Na Mongólia ela tem 99 deuses, na Turquia ela tem 18 deuses. Essa mescla entre turco, bizantino e mongóis, ela dá origem ao turco otomano. Porque o turco otomano ele se junta para quebrar Bizâncio, para tentar tirar da região da Turquia todo o cristianismo. Mas ali se tem Bíblia, ali tem... para vocês terem uma ideia da dimensão da Turquia dentro do cristianismo, ou do cristianismo dentro da Turquia, o primeiro tratado cristão
ele acontece na Turquia. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto tratado. Inclusive, como era esse tal Jesus que ia ser o mentor dessa religião. Então, isso tudo acontece dentro da Turquia. A gente tem alguns erros básicos quando fala na Turquia, porque nós não tivemos, talvez, ensinamento dentro das escolas sobre a argumentação da Turquia ou sobre a importância dela. Então, sabe-se muito pouco. O que eu acho uma judiação, porque quando a gente tem a proposta de poder visitar a Turquia, eu acho que a gente tem o poder de visitar toda aquela questão que nos traz a nossa ancestralidade, a nossa história como brasileiro, porque brasileiro ele nasce depois de uma certa época cristão, para depois se tornar qualquer outra coisa, né? E a sua própria origem, essa origem nossa, ela está na Turquia. Tá? Oi, Nélia, tudo bom? Então, vejam, é um engano a gente falar, por exemplo, eu vou passear na Capadócia porque é na Turquia, porque é um país muçulmano, só que tudo que você vai ver dentro dessa Capadócia é cristão. Tá? Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês aqui algumas coisas. Por exemplo, em Éfeso, do lado de Éfeso, por exemplo, nós temos a Casa de Maria, que nada mais é do que cristã, né? Ninguém entende essa casa como qualquer outro tipo de religião diferente da cristã. Então, a gente tem que lembrar, como cultura, como turismo, a gente tem que fazer a lição de casa, que nós estamos entrando dentro de um país muçulmano, com a maioria muçulmana, mas também católicos, cristãos, ortodoxos. Tá? Eu não vou ter aqui para mostrar para vocês. Sim, peraí. Eu queria pegar uma página para mostrar para vocês o interior de algumas caves na Capadócia. Aqui, hoje, assistindo a live, tem algumas pessoas que viajaram comigo que podem atestar o que eu estou falando, né? Olha, vê se vocês conseguem ver. Dá para ver? Essa é uma cave lá dentro da Capadócia, mas é a primeira igreja erguida para Santa Bárbara. Que pra gente, na Umbanda e no Candomblé, por exemplo, é Iansã. Nós temos muito mais em comum, por exemplo, do que a gente possa imaginar. Isso daqui é o afresco de uma das caves. Numa época onde não se conhecia ainda a anatomia humana, então nós temos aquele Jesus com braço fininho, com carinha meia amarrotada, a gente não tem muita gente fortinho ali, tá? Então é uma pintura totalmente usada hoje, ainda hoje, no cristianismo ortodoxo. Tá? Eu quero ver se eu encontro uma carinha aqui para vocês. Isso que eu estou mostrando é Capadócia, viu, gente? Olha. Vocês conseguem ver daí? Olha isso. Tá num teto de uma caverna que não tem luz na Capadócia. A Capadócia é cheia de mistério. Inclusive, existem as cidades subterrâneas, né? Que elas chegam a ter 54 andares para baixo do subsolo. E elas têm ligação uma com a outra. Se acontece alguma coisa aqui com uma, você tem como por baixo ir para outra cidade. No primeiro andar eram colocados as cabras, os animais. No segundo andar eram as cozinhas, porque tinha muita coisa que pudesse fazer barulho caso fosse invadida. Existia a sala do vinho, existia a igreja, a catedral dentro
da cidade underground. E lá embaixo, no último andar, no penúltimo andar, era como se fosse o banheiro ou o depósito de coisas que pudessem ter cheiro. Então, detrito de comida, as próprias fezes, elas estavam depositadas nesse penúltimo andar. E o último andar era o cemitério. Por que isso? Porque os cristãos eram perseguidos, em primeiro lugar. Sem contar que ali faz parte de uma das rotas da seda. As rotas da seda são mais ou menos de 7 a 18 rotas diferentes. A região da Capadócia passava muito mercador, além das pessoas contra o cristianismo. Então eles se escondiam dentro das caves. Isso não é uma peculiaridade exclusiva da Turquia, tá? Tem mais lugares com essas caves, mas as maiores caves e as mais organizadas são da Turquia. Então ali eles se escondiam. Dentro dessas cidades, por exemplo, tinham alguns afrescos, tinham algumas capelas com nave mesmo de igreja. E ali eram feitas as reuniões para decidir o que ia se fazer com os cristãos ou com a troca de mercadoria, o que ia acontecer ali. Então essas reuniões existiam. Dentro dessa região, tá, a rota da seda, barganhavam-se. Não existia a papel moeda, não existia o dinheiro. Existiam algumas moedas, mas isso era muito além daquele povo que morava ali. Eles barganhavam o que eles tinham. Então, toda a mercadoria que vinha em especiaria era muito cara. Era moeda de troca. Através das especiarias faziam-se banhos, faziam-se comida, faziam patuás, faziam relíquias das igrejas, porque era uma rota também que a parte dos templários também seguiu por ali. Então, algumas relíquias passaram por ali, né? Relíquias que eu digo, as relíquias cristãs. Escapulários, os pingentes como patuás ou talismãs, eles tinham muito essa questão do cristianismo, ele carregava muito isso. E ali eram as moedas de troca. Então era uma região muito difícil, e muito difícil de se esconder, porque é uma região que não tem mato. É uma região terracota, né? Então o cristianismo ali, ele se segurou através das caves. Que mais? O que mais que eu posso falar sobre o cristianismo na Turquia? Alguma pergunta aí com vocês? Estou aberta a questionamento e se eu souber eu falo. Vamos ver quem está aqui. Sandra, Nélia, já falei. A Márcia. Ó, tem bastante gente aqui. Bom, só de matar a saudade aí com a Verinha e com o Paulo e com a Paola já tá feito, né? Eu já tô feliz. Rony. Tudo bom, Rony? Bom, gente, é isso. A Turquia, ela é um mapa do início da nossa religião cristã. Por outro lado, se você quiser conhecer o início da Mesopotâmia, nós temos também, lá próximo da cidade de Tarso, que eu falei para vocês, o início da Mesopotâmia. Nós temos vários locais que podem te dar uma noção do que era a grandeza da Mesopotâmia. Nós tivemos dentro da Turquia também, carregado de persas, também por causa dessa região, dessa proximidade, né? Vocês conseguem ver o mapa aí? Bom, Istambul, deixa eu ver se eu estou falando certo. Peraí. Está aqui.
Istambul está aqui, tá? Aqui. Aqui nessa região é a região de Tarso. A região das 7 igrejas do Apocalipse, ela está aqui, junto com Éfeso. Tá? A região da Capadócia está aqui. Tá? Então está bem no centro. Já o local que eu falo para vocês da Mesopotâmia, ela está aqui. Então, se a gente quiser andar pela história bíblica aqui na Turquia, um mês é pouco. Um mês é pouco. E a Turquia não é um país tão grande que você não consiga atravessar de um lado para o outro. Tá? Se eu quiser fazer um roteiro gastronômico na Turquia, tá? A melhor região para o roteiro gastronômico está aqui. É a melhor comida turca. Isso porque a comida turca já é maravilhosa. Impecável, impecável. Não tenho o que falar. Seja vegetariano ou não, vocês vão amar essa comida. Então, tudo que vocês veem no mapa, por exemplo, na Turquia, tem vestígio católico cristão ou cristão ortodoxo. Em tudo. E eu acho que é uma das surpresas mais legais quando a gente se depara com isso, porque, por exemplo, quando você entra na Hagia Sophia, vê toda aquela arquitetura islâmica muçulmana maravilhosa, a grandeza daquele lugar, você tem que passar pelo hipódromo, que é romano, para chegar na Hagia Sophia. Quando você entra, você consegue ver todos os azulejos pintados, lindos, maravilhosos, como a arquitetura e a decoração do islamismo e de repente você se depara com um baita quadro de mosaico lindo, maravilhoso de Jesus Cristo. Você se espanta com aquilo. É uma coisa muito diferente, é uma coisa impactante. E aí você lembra que a palavra cristã, por exemplo, nasce na Turquia. Aí você lembra que o cristianismo está permeado em toda a Turquia, que a história do cristianismo está ali. Então é essa. Minha proposta é que a gente perceba que a Turquia é um local viável em todos os sentidos e ela pode ter muito mais conexão com nós brasileiros do que a gente possa imaginar. Hoje a gente não tem uma condição, nesse momento dessa pandemia, de saber quando podemos estar cruzando o Atlântico para conhecer a Turquia. Então, minha próxima saída, ela ficou para abril de 2021. Eu vou ter 2 tipos de viagem lá. Uma que vai ser feito... Se tem hotéis nessa parte subterrânea? Tem sim. Tem os hotéis caves, são maravilhosos, com pé direito altíssimo, com uma comida excelente, com a melhor cama do mundo. Tem sim. Não na cidade subterrânea, mas nas caves. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa para mostrar para vocês aqui. Eu acho que eu não vou ter nenhuma foto de hotel aqui. Eu não vou ter foto de hotel, mas olha só, essa daqui é uma foto da cidade subterrânea. Dá para ver, né? E ela tem essa fachada, ou, deixa eu ver se eu encontro uma outra que você quase não percebe que tem uma cidade ali, quase você passa reto, porque ela é subterrânea mesmo. Deixa eu... Por exemplo, olha a cor da cidade. Ela quase não tem vegetação. Isso é uma cidade na Capadócia, né? É absurdamente bonita. É absurdo mesmo.
Eu estou sem nenhuma foto aqui de hotel que eu possa mostrar para vocês. Essa é a parte aqui, por exemplo, é a parte da Mesopotâmia. O hotel da Capadócia, por exemplo, existe uma diferença grande de você falar hotel cave e hotel estilo cave. Então tem muito hotel que ele é feito, ele é projetado para você ter a sensação que você está numa caverna, mas ele não é caverna. Existem alguns hotéis que eles são realmente na caverna, tá? Porque existe um acordo com o governo turco que você preserva o lugar que você está para explorar como hotel, por exemplo. Assim como a gente tem em Istambul o Hotel Dolmabahçe, ou melhor, o Palácio Dolmabahçe, que hoje é o Tiran, que a gente chama, o hotel ganha o direito de explorar o local desde que conserve como é. E com tudo que ele tem, desde o lustre, o piso, tudo. Então existe uma conservação para poder explorar o local como hotel. Então quando você fala que tinha uma passagem subterrânea, a gente tem que tomar uma certa precaução e entender se é estilo cave ou se é realmente cave. Alguns hotéis que eu fico, por exemplo, com o grupo, eu fico realmente em hotel cave, porque é sensacional. Você paga mais caro, sim, tá? Mas é uma sensação única, tá? Não tenho o que falar. É uma sensação que faz parte. É a mesma coisa que se eu for para Paris e não ver a Torre Eiffel, né? Ou se eu for para Istambul e não entrar na mesquita, na Hagia Sophia. Então, é uma coisa peculiar que é única. E não é claustrofóbico, não tem nada disso. Os pés direitos são altos, eles são super ventilados. Tanto que na cidade subterrânea tem das escavações pequenininhas entre paredes. É como se fosse uma concha, ela é esculpida ali no chão, entre o chão e a parede. E se você estiver lá fora e eu estiver no 5º andar lá embaixo, eu falo com você, né, do jeito que eu estou falando aqui, sem gritar, sem nada, e você escuta. Eles têm um sistema de conversa. Tá? Cave Boutique é um hotel ou é um estilo, tá? Porque o Cave já é boutique, não tem o que falar. Tá? São vários hotéis caves que a gente pode percorrer ali, que a gente vai ficar extremamente bem acolhido ali. É um lugar que você não quer sair. É bem interessante. Acústica, sim, acústica. Você fala na altura que eu estou falando aqui com vocês e você escuta lá fora, sem problema nenhum. Isso no 5º andar para baixo da terra. Porque as cidades subterrâneas você não pode visitar você visita até o 5º andar, para baixo você não visita mais. E a sensação claustrofóbica, se é que eu posso dizer, acho que o Paulo pode dizer melhor, é só na hora que você entra e acabou. E em todos os momentos você vai ver setinha indicando, caso você não esteja confortável, como é que você faz para sair. Você não precisa nem avisar ninguém, você simplesmente sai. E se você estiver desconfortável, é só você chamar o nome de alguém que a pessoa vai escutar lá fora. As roupas são super simples. A roupa com que a gente usa aqui é tranquila lá, tá? Principalmente em Istambul. Quando você visita cidades mais no interior, você vai se preocupar com o seu decote, com a altura da sua saia, isso você vai se preocupar. Porque ninguém vai falar absolutamente nada para você. Você não precisa usar véu, nada disso. Só que você se incomoda com os olhares das pessoas. Tá? Porque todo mundo vai entender que você é turista. E não tem problema. Agora, quando você entra numa mesquita, que ela existe como local religioso, aí sim você vai usar o hijab ou o véu, tá, para entrar.
e todo mundo entra sem sapato. Tá? Isso é praxe. Por quê? Na Turquia tem até uma brincadeira que o pessoal fala, se as pessoas estão preocupadas em casar, a primeira coisa que elas compram é o tapete. A gente no Brasil compra a cama. Né? Então, o turco precisa ter tapete. Então, você vai entrar numa mesquita totalmente forrada, 100% forrada de tapete, e vai entrar descalço em silêncio quando ela é uma mesquita, um local religioso. No caso da Hagia Sofia, por exemplo, que é um museu, você vai entrar tranquilamente. Do jeito que eu tô aqui, eu entro, sem problema nenhum. Então, a roupa não tem problema. Se fosse no Irã, sim, a mulher teria problema. Mas na Turquia é extremamente liberal, é extremamente tranquilo. Óbvio que no calor você não vai de shorts, tá? Porque você vai entender que você vai ser olhada de uma forma que você também vai se incomodar. Na Turquia não tem, como no Irã, por exemplo, a polícia moral. Que a polícia moral no Irã se caiu o hijab, começou a aparecer seu cabelo, ou sua orelha, ou seu pescoço, eles vão pedir para você colocar. Se na segunda vez você não colocar, você vai ter problema. A Turquia não. Se tem igreja católica? Sim, tem. Várias, como eu te falei. Na parte de Istambul, por exemplo, está forrada. Igreja de Santo Antônio, igreja de São Nicolai, igreja de Santa Helena, igreja de São Jorge, igreja de Santa Bárbara, igreja... várias. E super fácil acesso. São bonitas, são peculiares. Por exemplo, uma das igrejas que eu mais gosto, católica, em Istambul, ela está de frente para o Bósforo, no lado europeu, e ela foi construída com ferros contorcidos da Segunda Guerra Mundial, e ela é uma igreja búlgara, e ela é a igreja de São Jorge. Ela é simplesmente maravilhosa, maravilhosa. Sabe aquelas igrejas que você entra e você tem a impressão que a igreja te abraça de verdade, que você sente a fé do lugar? Porque tem igreja que você entra que é fria. Essa igreja, ela te aquece, é maravilhosa. Algumas mesquitas também têm essa sensação, te deixam essa sensação de acolhimento. É incrível, né? Porque na minha opinião, a partir do momento que você entra num local religioso, independente da religião, ele tem que aquecer teu coração. Então, tudo bem. Então, tem sim igreja católicas, tem missa, tem cultos, só não tem os feriados, como eu falei para vocês, não rezam feriados cristãos, e sim rezam os feriados muçulmanos. Oi, Murilão, tudo bom? Precisamos marcar essa viagem, Murilão. Então, assim, quando você está andando... Quando a gente vai como turista para a Turquia, a gente vai focando as mesquitas, as coisas islâmicas, e o cristianismo ele acaba passando meio que desapercebido se você não prestar atenção. Por quê? Porque você está focado em outro lugar, coisas que você não conhece. Tá? Mas existem muitos motivos cristãos. Por exemplo, se você vai no Gran Bazar, tem lojinhas que vão vender bobagenzinhas, por exemplo, penduricários, né? Pêndulo, um tecidinho lá com olho, na Turquia, por favor, não errem, olho turco e não é olho grego. Tá? Então tem o olho turco ali pendurado com uma faixinha com um santo, com uma Virgem Maria, com a carinha de Jesus Cristo. Tem potinho de prata com desenhinho de Jesus Cristo. Tem Jesus Cristo escrito em árabe. O alfabeto da Turquia é o alfabeto ocidental a partir de 1925. Tá? Quando virou... a Turquia se torna república em 1922 com Atatürk. Então, Atatürk queria que a Turquia fosse próspera
inclusive com a parte europeia, ocidental. Então, ele ensinou, através de lambe-lambe nos postes, o alfabeto ocidental. Tá? Então, hoje a Turquia ela escreve com o alfabeto ocidental. Tem algumas letras diferentes da nossa, mas ela escreve com o alfabeto ocidental. O Gran Bazar é assim, você leva uma bússola. Não, o Gran Bazar ele tem aproximadamente 4.400 lojas, tá? E ele tem ele é bem diferente, porque ele tem 7 entradas, tá? E tem as ruas principais. A rua principal está aqui e ela é cheia de bifurcação. E cada bifurcação bifurca também. Então você nunca sabe aonde você está. Quando você passa por um local e você fala, depois eu compro, você pode ter certeza que você nunca mais vai achar aquele lugar. Tá? Você não consegue voltar ali. E a gente entra pela porta principal, que eu acho que é a mais interessante, e qualquer uma das portas que você sair, o ideal é você pegar um táxi para ir embora, tá? Porque cada um tem um interesse diferente. Então tem rua só de turquesa e ouro, tem rua só de pashmina, tem rua de calçados, tem rua de cerâmica, tem ruas de especiarias, tem ruas de coisas para a noiva turca, ruas onde você vai comprar rena para fazer os desenhos na mão, de tudo que você possa imaginar. Tem comida, tem de tudo. Eu não sei o nome, Ramati. Você citou aí o cheiro, né? Toda cidade grande, toda metrópole, ela tem uma peculiaridade. Por exemplo, São Paulo pulsa, né? A Turquia, ela tem dentro da cidade de Istambul o aroma, tá? Por quê? Por causa do chá. O chá da Turquia é vendido em todo canto. Aonde você está? Você está na beira na beira de um parque, você está na beira do mar, você está vendo o Estreito de Bósforo, passa alguém com uma bandejinha com chá lá. Chai, chai, chai. Só que para você comprar especiarias, você tem, além do Gran Bazar, você tem o Bazar Egípcio, que é o Bazar das Especiarias. Eu prefiro comprar ali do que no Gran Bazar, porque o Bazar das Especiarias vende especiarias, ponto. Mais legal ainda é quando você sai dos bazares e entram nas ruínas laterais, ao redor dos bazares. É um labirinto que você não faz ideia, não vá sozinha, tá? Ali você encontra pessoas que vão te vender sem o custo de estar dentro dos grandes bazares. Então você compra muito mais barato, tá? Mas você tem que saber fazer isso, você tem que saber andar ali, porque é um labirinto aquelas ruas. Você realmente não sabe por onde entra e por onde sai ali. Ferdinando Rios, tudo bom com você? Apareceu? Então, quando você vai para essa região da Mesquita, do Palácio Topkapı, do Gran Bazar, ela chama Sultanahmet. Então, é a região antiga. Eles chamam de centro de Istambul. E ela fica do lado europeu. Istambul ele é dividido em 3 partes, tá? Então, o Estreito de Bósforo, tá, divide o asiático com o europeu, o ocidente com o oriente, mas também o europeu está dividido em 2 partes, tá? Que uma é Sultanahmet, que é essa região de Fatih, que é o local mais antigo, e na frente a parte de Taksim, Beyur, Eylur, que são bairros mais modernos, mais ocidentalizados. Tá?
Na parte de Fatih, por exemplo, é onde você vai encontrar uma concentração maiores de mulheres de burca, onde você vai encontrar as casas de chás, onde aqui no Brasil a gente tem os botecos. Na Turquia eles têm as casas de chá, onde só homens entram. Turquia tem essa questão machista, essa coisa de segregar mesmo as mulheres, mas é um processo que eles estão ainda, né? Aquilo que a gente já passou, inclusive, mas eles estão num processo de libertação essas regras, né? Tem um outro bairro, por exemplo, que você encontra feira de rua, tá? Nesses bairros você encontra freiras comprando legumes na feira. Então você encontra coisas bem peculiares, como, por exemplo, a própria folha da uva para fazer o charutinho, tá? Já pré-cozida ali em maço. Você encontra uma variedade de castanhas, de frutas totalmente diferentes das que você conhece. Tem bebida alcoólica, sim. Opa, se tem. Tem vinho da Capadócia, que é muito bom, é o vinho branco. Tem o rakı. O rakı é uma bebida transparente, como se fosse a vodka, só que ela é feita de alcaçuz. E a hora que você põe um tiquinho de água, ela fica branca que nem o leite. Ela é forte, chega a ter 43% de álcool, né? Ela é bem forte, mas ela é tomada em todos os cantos. Mulher toma, homem toma, todo mundo toma. O que você não vai ver? As pessoas bebendo na rua, tá? Isso você não vai ver. Cerveja já é mais complicado de você achar. Então você vai achar cerveja em bares internacionalizados, ocidentalizados, na parte ocidental. Por exemplo, tem casas de jazz ou de rock que você vai ter cerveja ali sem problema nenhum, mas elas não são as mais baratas, porque não é comum para eles. Mas pode beber sim. Você tem, se você quiser fumar narguilé, por exemplo, existem lugares ótimos para isso. Eu gosto muito de eu posso chamar de cafeteria. Ela está no meio de um cemitério da família do sultão, um cemitério que a lápide mais nova, ela é de 1398, mais ou menos. E ali você tem vários almofadões, a pessoa já coloca o seu narguilé ali, você fica jogando papo fora, conversando, fumando narguilé e comendo beliscando umas tortilhas deliciosas. Os pães turcos são maravilhosos, tá? É assim, fantástico. Então você tem uma facilidade de trafegar por Istambul, tá? Até mesmo porque Istambul ela já vem com a condição de ser antiga Constantinopla, antiga capital de Roma, fora de Roma, porque ela foi a primeira capital de Roma fora Roma, tá? Fora de Roma. E ela era subordinada a Veneza, por exemplo. Quando em 327, quando racha-se esse cristão com Roma, por exemplo, que ela se torna cristã ortodoxa, tá? Ela ainda mantém tudo ali em relação ao cristianismo, inclusive o modo de fazer a comida, tá? Que vem também somando ao árabe, vem somando ao persa, vem somando ao libanês, ao sírio, tá? Soma toda essa região junto com a forma de cozinhar, tá? Romana, tá? Você tem uma variedade de comidas fabulosas. E eu acho que, por exemplo, um vegetariano dentro da Turquia passa muitíssimo bem, sem necessidade nenhuma de se deparar com carne, tá? A comida da Turquia ela é bastante orgânica,
ela é bastante saudável. Algumas pessoas me perguntam sobre o café da manhã, porque o turco entende que tomate e pepino são frutas, e são. E ele come isso no café da manhã, tá? Azeitona, tomate, pepino. Como a gente fica em hotéis turísticos, né? Hotel com cozinha internacional, nós temos uma variedade gigantesca de café da manhã, por exemplo, que você cansa de comer ali. O clima é super gostoso, porque agora, por exemplo, eles estão no verão. Verão na Turquia faz bastante calor mesmo, é o calor mediterrâneo mesmo. Tá? Istambul é uma cidade que quase não neva, tá? Só quando tem uma inversão climática meio forte. Por exemplo, 2018 nevou em Istambul por 30 minutos. Já na região de Mardin, que fica ao leste, próximo da Síria, por exemplo, gela, neva, que fica com neve a 1,5 metro de altura no chão. Você lembra que o mapa da Turquia ele é banhado pelo mar Mediterrâneo, pelo mar Egeu, pelo mar Negro e o estreito, que é o mar de Mármara. O Mediterrâneo é esse clima mediterrâneo mesmo que a gente conhece. Tá? Grécia, Egito, Marrocos, Tunísia, tudo ali no Mediterrâneo, tá? É calor, é muito calor. É gostoso ir na época de abril e maio, ou de setembro e outubro, muito gostoso. Confesso que é muito gostoso ir no inverno, em dezembro, para Istambul, que você pega um clima de final de ano bastante interessante. Eles têm árvores de Natal, os shoppings ficam todos enfeitados com enfeites de Natal, mas porque tem a parte ocidental e não nem sempre para comemoração cristã, tá? Mas todos acabam comprando presente para trocar, fazem festas, aquela coisa toda, mas não com o tema de fato cristão. Mas os cristãos aproveitam sim para fazer o seu Natal. No Ramadã, por exemplo, que às vezes é uma preocupação do turista, o Ramadã é uma época muito boa para a gente ir. Porque o que acontece no Ramadã? O turco ele entra em jejum, ou qualquer islã muçulmano. Ele vai entrar em jejum. Então ele só vai comer a partir da meia-noite. Da meia-noite às 6 ele pode comer. Muitas vezes você faz todo o circuito durante o dia e à noite você se prepara para andar na rua porque vai ter mesas e mesas e mesas gigantes para fora com comida distribuindo a rodo. Porque o turco precisa comer, porque ele fica em jejum durante o dia inteiro. Para nós que é turista não tem problema nenhum, porque nós vamos ter restaurante, café da manhã, tá tudo tranquilo. Mas para o muçulmano, ele precisa comer à noite. Então são passeios bem interessantes que a gente faz na época do Ramadã, super tranquilos. O que mais, gente? Daqui a pouco termina meu tempo aqui. Uma coisa interessante. A lira turca, ela é mais desvalorizada que o real. Então nós temos, mesmo hoje com um dólar super estourado, nós temos um poder de compra muito maior. E a Turquia é barata. A Turquia é muito barata. Tudo muito barato. E você tem obrigatoriamente que pechinchar o que você está comendo, porque você vai dar o valor para eles. Olha, eu estou com 8 segundos restantes. Qualquer dúvida, vocês me chamam no direct, tá? Tenho